A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Reino em Ação, programa aqui, esse espaço onde a gente fala aqui do Reino de Deus, saindo do discurso e indo para a prática, onde a gente vai contar aqui histórias reais que transformaram vidas, pessoas que tiveram a vida transformada pelo Reino de Deus. E para falar sobre isso, hoje a gente está aqui com meu amigo João Cardoso, fundador do podcast Ministérios, né? Vai aqui falar para a gente desse projeto que tem dado voz e testemunhos que tem edificado muitas vidas, né? Então, João, seja muito bem-vindo ao Reino em Ação. A paz do Senhor, pastor, muito obrigado pelo convite, a você que está aí nos assistindo. Hoje me vê num lugar diferente, né? Eu sou o entrevistador, hoje eu vou ser o entrevistado. E hoje nós vamos contar a história do podcast Ministério, de onde veio, como surgiu, até os dias de hoje. Então, você que for ouvir essa palavra, seja edificado através desse testemunho. Amém? Amém. Eu estava lembrando hoje, pra gente quebrar o gelo aqui, Sim. Lá no começo eu estava desse lado aí, né? Sendo entrevistado. Um dos primeiros podcasts aí, eu tive a honra de ser convidado a estar sendo entrevistado, e hoje tá aqui o papel inverso, né? Sim, você vê como é as coisas, né, pastor? Como é que Deus faz, né? Sim. Mas amém, vamos lá para esse bate-papo bem legal. Então, conta pra gente quem é o João, para quem ainda não te conhece, fora do podcast Ministério, fala pra gente aí como que começou a sua caminhada com Deus. A minha caminhada com Deus, pastor, não sei se o senhor lembra ainda, né? Eu aceitei Jesus pela primeira vez na igreja Evangelismo da Última Hora, Assembleia de Deus Evangelismo da Última Hora, muito tempo atrás, né? Porém, eu não caminhei lá, né? Eu lembro do culto, porém eu não caminhei lá. Aceitei Jesus, vou tentar resumir aqui, né? Aceitei Jesus e fiquei, né, naquele negócio em casa. A minha cunhada, a Luana, era da igreja Renascer na época, se eu não me engano o nome da igreja, e ela me convidou para ir. E lá eu fui, né, e dei continuidade a caminhada com Cristo. Logo após nós separamos dessa igreja, aí ficou a igreja Missão Jesus é Vida. Fiquei lá com o meu pastor e depois de alguns anos a igreja fechou e hoje eu sou diácono na igreja de Avivamento Semear. Eu sou uma pessoa muito... Eu sou muito brincalhão, né? Gosto muito de brincar. Quem me conhece, pastor, sabe, eu sempre gosto de falar algumas brincadeiras. Sou muito extrovertido, né? Sou comunicativo, não é à toa que Deus está me usando dessa forma, né? E eu sou muito grato a Deus por estar sendo usado na comunicação. E eu sou isso que as pessoas veem na câmera, né? Eu sou muito brincalhão, eu gosto de brincar, eu gosto de ser feliz. Claro, tem um momento da gente ser sério, mas também tem um momento de nós sermos felizes. Sou casado há 10 anos com a minha esposa Núbia, um abraço pro meu amor Núbia, né? Vamos fazer agora 10 anos de casados. Né? Vamos fazer 10 anos de casado para a honra e glória do Senhor. Tenho 30 anos, vou fazer 10 anos agora com a minha esposa de casados. E eu sou isso aí, gente. Muito brincalhão, extrovertido. E para a honra e glória do Senhor, sou servo. E usando isso para o reino de Deus, né? Usando isso para o reino de Deus, né, pastor? Para o reino de Deus, glória a Deus. E falando nisso, né, do reino de Deus, o chamado, João. Antes de existir o podcast Ministério, existia um chamado, né? Todos nós temos um chamado. Sim. Deus tem um plano, um propósito para cada um. E quando foi que você percebeu isso? Conta pra gente aí. É algo que nasceu naturalmente? Foi um momento marcante? Como é que foi isso? Sim, na igreja Missão Jesus é Vida, eu, por motivos de trabalho, eu não tinha muitas oportunidades, mas por causa do trabalho. Tinha cultos à noite, o culto de jovem eu sempre trabalhando à noite, né? Mas aos poucos, nessa mesma igreja, eu fui ganhando as oportunidades, porque eu passei para o horário de manhã. E Deus sempre tinha um chamado na minha vida, eu sempre senti o desejo de pregar. Eu não sou pregador, mas eu sinto o desejo, sempre senti o desejo, quando eu via alguém pregando, eu sempre senti o desejo de pregar. Antes do podcast, há mais de 8 anos atrás, né, eu sempre senti esse desejo. Sim. E aos poucos eu fui melhorando, né? Mas eu sempre fui comunicativo, pastor. Eu sempre fui. Eu sempre gostava de me comunicar, eu sempre gostava de brincar. Então, todo mundo que foi criado comigo, todo mundo que me viu crescer, quando me vê hoje no podcast, todo mundo fala. O pessoal lá de Sergipe, né? Para quem não me conhece, eu não sou daqui, sou do estado de Sergipe, Itabaianinha. Mandar um abraço para minha cidade, né? Então, todo mundo, pastor, que me viu crescer, viu que eu era bem comunicativo. Tanto é que esses dias eu estive lá em Sergipe, eu conversando com a tia do meu pai, né? Eu visitei minhas tias lá e ela sempre falou: João, você sempre foi comunicativo. Nós somos em 4 irmãos.
né? Jadson, Tamires, Maria e João. 2 são comunicativos, que é Tamires e João, que sou eu. E Cardoso não, né? Jadson e Maria são mais fechadas. Sim. Então eu sempre fui comunicativo. Deus sempre me deu perfil, isso, né? Eu tive sempre esse perfil. Então aos poucos eu fui me aperfeiçoando, até que chegou o podcast Ministérios. E quando surgiu essa ideia aí, você lembra do dia, a fase que você decidiu começar? Foi mais fé, foi planejamento? Como é que foi isso? Olha, meados de 2022, pastor, o podcast estava em alta, né? Sim, surgiram os grandes podcasts, estava começando, Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, os podcasts subiram. E Deus colocou um desejo no meu coração de ter um podcast cristão no estado do Espírito Santo. Eu procurei e não vi nenhum podcast cristão nesse formato aqui no estado do Espírito Santo. Creio eu que o podcast Ministério foi o pioneiro. Eu procurei. Deus colocou esse desejo no meu coração. Eu comentei com o Arthur. Arthur, ele começou comigo, que hoje é o meu pastor. Arthur, mandar um abraço para ele, para o meu pastor Arthur. Um abraço, Arthur, gente, né? Boa. Então ele começou comigo. Ele trabalhava junto comigo no mesmo horário. E eu falei assim para ele, Arthur, vamos fazer um podcast? Aí ele não sabia como assim um podcast. Eu falei, um programa de entrevista. Mas não é um programa de entrevista que a gente fica... Aquele programa que é estático, entendeu? Engessado, frases prontas. Não, um programa liberal, real, onde nós vamos conhecer as histórias reais. Glória a Deus. Agora vamos procurar um nome. Aí eu falei um nome. E como o senhor falou, foi pela fé. Porque se nós formos ver os nossos primeiros vídeos, não eram bons. Mais do que planejamento. Foi muito pela fé. O senhor participou do qual episódio? Terceiro. O primeiro foi o pastor Timóteo. O primeiro foi o Arthur. O Arthur, depois o pastor Timóteo, depois foi o senhor. Pois é, então o senhor viu que nós começamos pela fé. Aí, 2022, eu vou procurar um nome. Orar a Deus, pedir um nome. Estava no meu trabalho, pastor, eu lembro como se fosse hoje, não lembro um dia. Veio no meu nome, Podcast Ministérios. Algo de Deus, né? Eu falei, como assim Podcast Ministérios? Fui pesquisar o significado da palavra ministérios. Ministério significa trabalho, serviço. Nós entrevistamos pastores, obreiros, homens de Deus que fazem serviço na obra de Deus. Então, o nome tem esse significado. Podcast Ministérios. Nós conhecemos o seu serviço na obra de Deus. Nós conhecemos o serviço do Arthur. Nós conhecemos o serviço do pastor Timóteo e assim sucessivamente. Já são 25 episódios desde a nossa estreia, que foi em agosto de 2022. Tem até hoje a live lá no Instagram. Tem salvo lá. Tá? Tem salvo lá no Instagram. De vez em quando eu sinto saudade de ver os antigos podcasts, eu vou lá no Instagram, rolo até lá embaixo e vejo os vídeos antigos. Que por mais que não, né? Sim, que por mais que não tenha muita qualidade, mas sempre teve sinceridade. Eu sempre fui... eu falo para todo mundo aqui que isso daqui é o meu ministério. Assim como um pastor tem as suas ovelhas, isso daqui tem o seu ministério. O cantor tem o seu ministério, eu também tenho o meu ministério. Isso aqui é o meu ministério. Eu levo muito a sério isso aqui, porque eu sei que foi Deus que me entregou. Então, o nome podcast Ministérios é por esse motivo. Foi Deus que colocou no meu coração, porque nós conhecemos vários ministérios. Glória a Deus, legal demais, né? E a gente vê que são histórias que têm sido assim realmente impactantes, né? Sim. Tem levado testemunho do que Deus tem feito na vida de muitas pessoas, né? Verdade. E aí então surgiu essa ideia do podcast Ministério na Prática, né? E por que escolher contar a história de vidas? Sim, porque é assim, pastor. A nossa vida, ela tem que ser um testemunho vivo, né? Quando nós temos um testemunho de vida maior do que a nossa pregação. A maior pregação é o testemunho, né? Não adianta nada, o apóstolo Paulo fala, né, que não adianta nada eu falar a língua dos anjos se não tiver amor. Forte. Então, foi esse o motivo do podcast Ministérios entrevistar e conhecer a história das pessoas, porque Deus colocou no meu coração que através do seu testemunho vidas iriam ser edificadas. Nós entrevistamos pessoas que teve uma pessoa aqui que era dançarina,
de uma banda de funk. E hoje é uma serva do Senhor. Glória a Deus. Nós entrevistamos um homem que era traficante. Hoje é um servo do Senhor. Eu entrevistei o último podcast Ministérios, o 25, com o Jonas Miguel. Foi muito emocionante. Eu me emocionei. Porque ele falou que era um homem bravo. Ele falou que ele fazia, acontecia. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele amansou. Porque ali não era nada perto da grandeza de Deus. Então esse daí é o intuito do podcast Ministérios, através das vidas, através das histórias, alcançar pessoas. É esse o nosso intuito, né? Porque quando nós testemunhamos uma boa vida, quando nós testemunhamos uma boa história, o nosso próprio testemunho já prega para as outras pessoas. Legal, João. E quando você vê esses testemunhos, essas histórias, o que te deixa mais assim marcado, impactado? É o antes, é o encontro com Jesus ou é o depois? Eu acho que todas as 3 etapas. Eu lembro de uma entrevista com o pastor Givaldo, porque toda entrevista eu sempre lembro uma parte que me marca, sabe? Sim, toda entrevista tem aquela parte que me marca. A do pastor Givaldo, ele falou, eu acho que foi o episódio número 9, né? Abraço pro pastor Givaldo Nunes, homem de Deus. Ele falou que é muito gratificante você ver uma pessoa chegar na igreja destruída e sendo transformada aos poucos e você conseguir ver com seus próprios olhos. Então todo o processo que eu escuto, mesmo que eu não consiga, se você ouvir já é bom, imagina você ver. Então todo o processo que eu escuto da pessoa que estava nas drogas, pessoas estavam na prostituição, pessoas estavam matava, roubava, destruía e hoje é um servo do Senhor, tudo isso me encanta. O antes, o encontro e o depois. A pastora Jalva, o encontro dela foi maravilhoso com Deus. Ela falou que levou o marido dela, Deus falou com os dois. Glória a Deus. Eu já presenciei muito esse processo, né, pastoreando, e você realmente é muito gratificante você ver o que a pessoa era, como que tudo que passou ali e aonde que, né, a pessoa está chegando, aonde chegou, o que Deus fez. É só o poder de Deus mesmo, é algo sobrenatural. E tudo isso me encanta, tá? Todo esse processo me encanta, antes, durante e o depois. Legal. E o podcast ele fala muito disso, né? Sobre fé, o chamado, o propósito. E isso foi intencional desde o início? Quando você pensou lá em 2022, você pensou no programa, você pensou assim, isso é intencional? Seria esse o objetivo mesmo? Ou foi algo assim que Deus foi confirmando? Sim, eu tinha uma base do que eu queria para o podcast. Tinha uma base. Porém, a obra de Deus não é eu que comando para onde vai. Né? Eu queria que o podcast fosse para um lugar, Deus me levou para outro, né? Eu tracei o caminho, Deus me levou para outro. Então, eu tinha esse entendimento, eu tinha esse desejo, porém, Deus fez mais do que o que eu desejava. Deus fez muito mais do que o que eu desejava. Eu sou muito grato a Deus pelo que o podcast se transformou hoje, pelo que o podcast é. Eu nunca imaginaria, né, nós estarmos da forma que nós estamos aqui, com um estúdio bom, uma estrutura, mas porém o propósito sempre foi esse, através das vidas edificar outras vidas, através dos testemunhos edificar outros testemunhos, mas o caminho quem trilhou foi Deus. Glória a Deus. E quando ele trilha, não tem erro. Quando ele trilha, não tem erro, né, pastor? Ele é aquele que prometeu, né? Ele é fiel e ele dá abundantemente além do que a gente pede, né? Sim. E você acredita, João, que o testemunho ainda é uma das formas mais fortes de alcançar pessoas hoje? Sim, sem dúvida. Porque Jesus, ele pregava, mas também ele tinha um testemunho de amor. Quando colocaram Jesus com aquela mulher que foi pega em adultério, ele não falou muita coisa, mas ele amou ela. Então, o testemunho é algo que fala mais do que a pregação, né? Quando aquela mulher, a sunamita, viu o profeta Eliseu, o que foi que ela falou? Ali vai um santo homem do Senhor. Então ele não precisou pregar. Não precisou. Não. Já tinha... Ele não precisou falar, eu sou o profeta. Não. A própria conduta dele fez com que ela visse ali um servo do Senhor. Então, pastor, esse sempre foi o meu intuito.
E creio eu que é o intuito de Deus para o podcast Ministérios, que através dos ministérios, das experiências, das vivências, pessoas sejam impactadas e alcançadas pelo poder de Deus. Então a gente pode pensar junto assim, você vê cada pessoa como um ministério vivo? Sim, claro. Dentro dessa questão do testemunho e tudo. Cada pessoa que aceita Cristo, pastor, é um ministério vivo. Eu tenho que ser, a partir do momento que eu aceito a Cristo, eu tenho que ser um ministério vivo. E são esses ministérios que eu trago aqui. São esses ministérios vivos. São cada histórias que eu fico maravilhado com o poder de Deus, com o amor de Deus por cada pessoa, né? Então, a nossa vida tem que ser um ministério vivo. É o ID, né? Sim. Não tem outro caminho, né? Somos chamados para isso, né? ID por todo mundo para pregar. E a pregação do testemunho, ela fala muito, né? Sim. Convence muito. É esse o nosso propósito, pastor. Glória a Deus. E, João, falando um pouquinho da história aí pro pessoal que tá em casa aí, um pouquinho da história do podcast. Ao longo do caminho aí, fala um pouquinho dos desafios dessa caminhada. Segurança, estrutura, teve constância, muito, pastor. Apoio. Eu acho que foi... Nós estamos em 2026, né? 2025 eu precisei dar uma pausa. Sim, eu lembro. Precisei dar uma pausa. E eu pensei que eu não iria voltar. Fiquei triste, porque esse aqui é o meu ministério, né? Eu levo muito a sério isso aqui. Você vê que eu chego cedo, né? Eu sempre faço tudo, programo tudo. Sim. Eu acordo mais cedo antes de ir pro trabalho para ficar fazendo os cortes. Eu fico pensando o que eu vou postar. Eu programo as postagens na hora que eu não posso postar. Então eu levo isso aqui muito a sério. Isso aqui não é entretenimento. Isso aqui não é pro João aparecer, né? Isso aqui é o meu ministério. Então eu levo isso muito a sério. Glória a Deus. Eu fiquei muito frustrado quando o podcast deu uma pausa. Eu perguntei, Senhor, será que eu vou parar? E eu fiquei, né? Muita gente me perguntando, você não vai voltar? Eu, não sei. Vamos esperar em Deus. Mas você, dentro de você pensou em parar? Foi a situação teve que dar uma pausa. A situação deu-se a entender que eu iria parar. Eu nunca quis parar. Eu não quero parar. Desejo de parar, não. Um momento que você vou parar. Não, isso aqui é a minha paixão, pastor. Isso aqui é o meu amor. Em falar de Cristo, aqui, em ouvir o seu testemunho. Eu fico feliz isso. É igual a parábola dos talentos. Aqui eu estou granjeando o meu talento, pastor. Aleluia. Eu tô granjeando o meu talento. Então, no meu coração, eu nunca pensei em parar. Mas eu percebi que eu iria parar. Falei, meu Deus, será que eu vou parar? Que o Eliel falou assim para mim, João, a minha câmera já não está mais suportando a gravação, tá ficando muito quente. Chegou até a corromper um vídeo, a gente perdeu um vídeo porque a câmera esquentou. Nossa. Aí eu vou ter que parar, João. Falei, amém, beleza. Paramos por um tempo, postei com o coração apertado, mas eu postei no Instagram a pausa. Quando foi um belo dia, ele mandou mensagem para mim, João, você vai querer voltar? Falei, claro que eu vou. Tô ansioso por esse momento, né? Claro que eu vou. Falou, precisa de uma câmera. Eu falei, amém. A gente foi lá, fizemos um bem bolado, bom para mim, bom para ele. Compramos esse pequeno Davi, né? Gigante, que é uma câmera pequenininha, mas gigante. Sim, e voltamos. A gente parou no meado de 2025 e voltamos no início de 2026. Mas antes de 2026 eu já sabia que eu iria voltar. Eu já estava ciente que eu iria voltar. Quando foi no início de 2026, já estava tudo programado para mim voltar. Graças a Deus compramos uma nova câmera, né? Foi um momento de insegurança. Eu nunca quis parar, eu sempre quis continuar. Deus sabe o desejo do meu coração, a minha vontade, mas graças a Ele, porque o podcast não é meu. Nós voltamos em 2026, nós entrevistamos primeiro o Lucas Messias. O cantor, né? Sim, cantor, pregador, menino de Deus, ainda mais crescendo, né? Virando um homem. E foi ele o primeiro da volta do podcast Ministérios. Legal demais. E aí vem as experiências, né? Vem as histórias. Já ouviu muita história, né, João? Muitas histórias, muitos testemunhos. E dentro desse aí, qual foi aquele, assim, teve uma que te marcou profundamente? Sim. O que me marcou profundamente foram 4, né? O da pastora Jalva. Nesse dia eu chorei. Foi poucas das vezes que eu chorei no podcast,
que ela falou que uma das filhas dela estava doente. E Deus mostrou a ela o espírito da morte rodando sobre a vida dela. E ela repreendeu e ela me mostrou, né, os laudos do médico e ela estava morta. Mas Deus ouviu a oração de uma mãe. E nesse momento, eu lembrei, né, da minha mãe, que quando eu era criança, eu era muito doente quando eu era criança. Quem me conhece sabe, eu já tive 2 crises epiléticas, né? E minha mãe, ela acordava 4 horas da manhã para ir no médico comigo. Minha mãe já foi no médico doente, com febre. E nesse momento a pastora Jalva falando isso veio na mente as lembranças da minha mãe. E a gente ia para outra cidade, a gente mora numa cidade chamada Itabaianinha, morava, né? E a gente ia para Aracaju, a capital. A gente tinha que sair 4 horas da manhã da minha cidade, do meu povoado, para chegar na cidade 5 horas ir para Aracaju, chegar lá 9 horas da manhã. E chegava lá, ia pro médico, almoçava lá mesmo, voltava, só chegava em casa às 5 horas da tarde. Era 12 horas fora de casa. E minha mãe, um dia, ela foi doente, passando mal. E quando a pastora Jalva falou daquilo sobre a filha dela, eu lembro que eu comecei a chorar. Eu me emocionei muito naquele podcast. Foi muito marcante. E até hoje, né? Eu sou amigo da pastora Jalva, né? Depois daquele dia, igual eu falei com ele esses dias, nós não temos convívio, eu quase não vejo ela, mas todo lugar que a gente se vê, nós temos uma amizade, entendeu? Aquela conversa sempre flui. Né? Isso. O outro que me marcou muito foi o Diego Oliveira, né? A gente vê de onde Deus tirou ele. Menino que nasceu no tráfico, foi preso, né? E Deus resgatou ele e hoje é uma voz profética aqui no estado do Espírito Santo, né? Quando eu vi o vídeo dele, porque eu não conhecia ele, né? Que eu não sou daqui, né? Não conheço as pessoas daqui. Sim. Mas depois que eu entrevistei ele, ele falou tudo aquilo que ele fez e eu vi nas redes sociais que realmente ele fez e hoje quem ele é hoje, eu fiquei muito impactado, né? Porque muitas das vezes nós olhamos, pastor, e pensa que não tem mais jeito, né? A gente olha assim para um rapaz que tá traficando, pô, não tem mais jeito, mas tem. Sim, tem. Entendeu? Todo aquele que tá vivo ainda tem uma esperança. Então esse também me impactou muito. E esse último agora, né? Do Jonas Miguel, que era um homem valente, que quando Deus teve um encontro com ele, ele amansou. Ele até chorou aqui, eu quase chorava também junto com ele, né? E foi muito marcante também. A gente vê a transformação, a gente ouvir como foi a transformação da vida da pessoa. Eu acho que esses 3 foram que mais me marcaram. Por quê? Porque algumas pessoas que eu entrevistei, pastor, não que a pessoa que foi criada na igreja nunca se desviou, não tem um bom testemunho. Claro que tem. Sim, claro. O testemunho mais bonito que tem é aquele que nunca se desviou. Se manter é uma luta, né? Se você falar que testemunho bonito é aquele que matou, roubou, destruiu, não. O testemunho bonito é aquele que nasceu, se criou, está até hoje na presença do Senhor. Mas eu falo de transformação. Impacto mesmo foram essas 3, né? E a pastora Jalva falou pra gente que ela já foi dançarina de funk. Sim. Eu fiquei até sobre, falei, não, pastora, é sério, pastora? Ela, sim, João, falei, meu Deus, porque eu vejo a pastora Jalva assim, eu conheci ela, uma ótima pregadora, mulher de Deus, eu não consegui imaginar ela como dançarina de funk. Aí você vê como é que Deus faz também. Foi algo muito impactante também. Foi a entrevista da pastora Jalva. E ela estava com muita vergonha. Ela não queria, João, para quê? Eu não vou saber falar. Eu falei, pastora, eu não quero que a senhora fale bonito, eu quero que a senhora fale o que aconteceu. Seja você mesmo. Se errar, errou. Depois eu corto. Eu não vou postar no Instagram os erros, não. Fique tranquila. Mas foi um dos podcasts que eu mais gostei, assim, foi o da pastora Jalva. Foi muito legal e também teve muitos testemunhos, tanto na vida dela quanto na vida do pastor Romildo. Glória a Deus. E aí você já teve algum episódio, João, que você viu ali o agir de Deus ali durante uma gravação? Rapaz, além, né, dessa questão de se emocionar ali, já é o agir de Deus, né? O Espírito Santo se comovendo, mas teve assim alguma outra coisa assim diferente? Você viu assim o agir de Deus mesmo ali? São muitos podcasts, mas teve um que me marcou, né? Eu acho que eu entrevistei, foi o pastor Givaldo, que ele falou que ele pensou em parar, ele teve um pouco o início de depressão,
né? E depressão, pastor, é o mal desse século. O mal do século, ansiedade, depressão. E ele falou que ele esperava a mulher dele sair pro trabalho para ele voltar para casa. Ele não queria nem mais trabalhar. Ele ia pro trabalho, que era embaixo, a marcenaria dele, e esperava a mulher passar. Quando a mulher dele iria trabalhar, ele voltava para casa para chorar. Porque aconteceu algumas coisas que eu não lembro mais o que foi. E ali eu vi o agir de Deus sobre a vida dele. Aquilo também me marcou muito. Por quê? Porque na hora que ele estava pensando em parar, Deus falou com ele que não era para ele parar. E hoje ele tem um ministério abençoado. Ali eu senti verdadeiramente, mais uma vez, né? Claro que a gente sente a presença de Deus todos os momentos das nossas vidas, né? Nós devemos sentir sempre a presença de Deus. Mas naquele momento eu senti a presença de Deus. Porque eu consegui ouvir uma restauração de um homem que estava pensando em desistir. Olha só, se aquele homem desviasse, quantas pessoas estariam sem pastor hoje. Verdade. Né? Ele deve ter na igreja dele talvez umas 40 ovelhas. Olha só. Né? Então, naquele episódio foi muito marcante. Eu consegui sentir a presença de Deus naquele testemunho. Glória a Deus. E esse impacto, né, não só tem alcançado você aqui, né, as pessoas que durante a gravação, mas tem alcançado pessoas fora, né, as pessoas que estão aí assistindo. E você tem escutado o que as pessoas têm falado do podcast? Você já recebeu o testemunho de alguém que foi transformado em alguma área, ouvindo um podcast, ouvindo um testemunho? Sim. Fala pra gente sobre esse impacto. Eu ouvi alguns no Instagram, não, acho que foi no Facebook, alguns comentários, né, de algumas pessoas. Nossa, que bênção, Deus falou muito comigo através dessa passagem. Eu lembro até hoje, foi o evangelista Fernando Silva. Fernando Silva. Um qualquer dia desse eu vou trazer ele aqui de novo, hein? Agora vamos falar sobre os fundamentos da fé. Vamos pedir pro Isaac trazer ele aqui. Um abraço, né? Fernando. Ele teve um corte dele que teve uns 3 comentários de algumas pessoas que falaram que Deus, através daquela palavra, Deus transformou a vida delas. Uau. Deus mudou o entendimento dela. Aí já valeu todos os anos. Já valeu todos os anos, entendeu? Porque ali, pastor, ali eu senti Deus me usando. Tô no caminho. Eu tô esse o caminho. Teve agora foi pessoalmente, eu lá no meu trabalho. Porque assim, os meninos falam pra mim, eu não divulgo muito o podcast no meu trabalho. Eu não fico, porque às vezes se torna chato. Sim. Entendeu? Eu posto no meu status. Se a pessoa falar, nossa, João, que legal. Aí você tem eu mando. Tem alguns gerentes lá, quando eu posto no meu status, teve uma gerente que falou assim pra mim, ô João, o que foi que você postou ali no seu status? Você falando? Eu não entendi direito o que foi aquilo. Eu falei, não, é porque eu tenho um podcast, programa de entrevista da igreja e tal. Ah, que legal, manda pra mim. Sim. Eu mando. Mas eu não fico, meu podcast, se inscreve e tal, não. A não ser que seja muito íntimo meu, os meninos que trabalham diretamente comigo. Você tá ali no dia a dia. Isso, agora né? A pessoa que não tem muito contato, eu não gosto, porque se torna chato. Aí teve uma senhorinha, ela até saiu, ela não era da igreja, ela não é da igreja. Ela chegou pra mim e falou assim, João, eu não sei mais, porque, gente, eu não lembro mais o vídeo, tá? Também eu lembrar tudo fica difícil, né? Que vídeo foi, né? Aí eu só sei que ela chegou assim pra mim, ela trabalhava na cantina, no refeitório. Eu fui lá em cima almoçar, ela sentou do meu lado e falou assim, João, ela botou a mão no meu ombro, eu chamava ela de tia, né? O que foi, tia? João, eu tava muito triste. Tava muito, muito, muito triste. Aconteceu algumas coisas na minha vida. Tava muito triste. E eu vi um vídeo do seu podcast. Eu não sabia que você tinha podcast. Que legal. Eu falei, tenho. A senhora viu? Gostou? Gostei. Pois é, Deus falou muito comigo ali. Uau. Depois daquele dia, aquilo animou o meu dia. Deu um gás pra ela. Deu um gás, porque eu tava saindo de casa triste. Porque Deus também é aquele que nos fortalece. Deus também é aquele que nos dá força para resistir o dia mal. Então, aquilo me impactou muito. Naquele momento, eu tive a certeza que esse daí da mulher que falou comigo foi primeiro do que o do Fernando, no Instagram. Ali eu tive a certeza, eu estou no caminho certo. Porque nem todos os frutos nós conseguimos ver. Tem frutos que caem no chão e a gente não consegue ver. Consegue saber. Entendeu? Quando tem uma árvore dá fruto, nem todos os frutos o dono consegue comer os frutos. Então, teve frutos que eu não consegui ver, mas esse eu consegui. Então, Glória foram 2 coisas que me impactaram muito. Glória a Deus.
E aí, João, a gente falando aqui, a gente está no Reino em Ação, falando Sim. disso, e o podcast Ministério, ele se encaixa dentro disso, né? Como que você enxerga o podcast Ministério sendo o Reino de Deus na prática? Você vê assim como um conteúdo, um ministério? Fala pra gente a sua visão aí dentro desse conceito de reino em ação aí, de prática. Para mim, né, igual eu já falei, é o meu ministério. Já o podcast Ministérios, ele é a voz de Deus nas redes sociais. Ele é a palavra. Por quê? Jesus, ele não ensina, ele não fala a forma que nós devemos pregar. Você tem que pregar assim, 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 assim. Jesus fala que nós devemos espalhar o evangelho. Então, o podcast é o reino de Deus em ação, espalhando o evangelho nas redes sociais. Uma coisa que eu não quero para o podcast Ministérios, desde o início, eu não quero trazer debates aqui. Eu nunca vou trazer debates aqui. Nunca, nunca. Vocês nunca vão ver debate no podcast Ministérios. Aqui não é lugar de debate. Porque a ação do reino, a ação do podcast no reino é espalhar o evangelho. Então, nunca vou trazer debate, nunca vou trazer temas polêmicos. Você acredita nessa passagem bíblica, você tem uma visão disso, uma visão daquilo, me prove isso, me prove aquilo. E isso é pré-tribulacionista, tribulacionista, arminianista, isso. Pode beber vinho, não pode beber vinho, porque a Bíblia não proíbe o vinho, proíbe a embriaguez, mas Jesus transformou água em vinho. Mas será que o vinho tinha álcool? Será que Jesus bebia vinho? Então, isso daí eu não quero. Não é o intuito do podcast Ministérios. O intuito do podcast Ministérios é levar o evangelho. Glória a Deus. Por quê? Um pastor, ele tá para aconselhar, mas ele não tá para proibir. João, eu tô na igreja, posso fazer isso? Pode. Mas será que se você é de Cristo, você precisa fazer? Tudo é lícito, nem tudo convém, né? Será que o pastor precisa andar com você assim? Então, aqui não é lugar para a gente debater opiniões, não é lugar para a gente querer ser melhor do que ninguém, não. Aqui é lugar para a gente espalhar o evangelho. Então, o podcast Ministério se encaixa no Reino em Ação, que é a palavra de Deus sendo levada para aquele que crê e recebe a palavra de Deus através das redes sociais. É o ID que sendo cumprido, né? É o ID. E Deus não trabalha com formas, ele trabalha com formas, né? Com formas. Hoje, cada um tem a sua forma. Hoje a forma que está sendo assim mais utilizada é as redes sociais, sim, né? Sim, e aí precisa dessa voz, né? Como precisa da voz cristã em todas as áreas aí da sociedade, na rede social não seria diferente. Também, não é diferente, pastor. Pois esse Glória é o podcast Ministérios em Ação. Glória a Deus. E João, vamos dar um pouquinho de spoiler aí, vamos falar um pouquinho de futuro, pessoal. Eu sei que tá acompanhando, tá vendo essa evolução, né? Sim, Hoje o microfone novo. Nossa, que bênção, hein? Tá evoluindo, graças a Deus. Fala pra gente um pouquinho o que vem pela frente. Deus já tem colocado novos projetos no seu coração. Olha só, pastor, como todo mundo já sabe, né? Nós temos agora o Reino em Ação, que é o que está acontecendo aqui hoje. Sim. Nós temos o Fundamentos da Fé, que o Isaac já gravou o primeiro, vai gravar o segundo. E nós já gravamos 2 Reino em Ação. Por enquanto, nós temos isso, né? Para lançar. Eu fiz algo, né? Que eu só compartilhei com quem está no podcast. 2 Mulheres do Reino. Isso, também, não, né? Isso. Nós já gravamos 2 Mulheres do Reino. De novidade, eu iria lançar uma, porém eu dei uma recuada, né? Eu até mandei pro pastor, eu fiz um site, gente. Eu fiz um site, eu fiz um aplicativo, né? Uau. Só que iria ficar muito caro para mim postar na Play Store. Hoje, iria ficar fora do poder aquisitivo do podcast. Hoje. Mas o nosso site está no ar, gente. Eu não lancei ainda porque não está 100%. Mas o pastor viu, né? Rodou perfeitamente, né? E sabe o que foi que eu fiz, pastor? Coisa boa, excelência. Viu? Não, eu ainda não falei com o senhor. Falta eu ajustar uma coisa. Eu coloquei um player onde roda 24 horas todos os podcasts em áudio. Uau. Tipo uma rádio. Daí eu não vi, não. 24 horas tá rodando. Aí começou É porque assim, nem todo podcast eu coloquei no Spotify, porque alguns podcasts a gente perdeu. O do pastor Timóteo a gente perdeu a metade, entendeu? E então o seu eu coloquei.
tá lá no Spotify. Tá lá. Então, nem todos eu coloquei no Spotify, mas todos que eu coloquei está rodando agora no nosso site, em ordem decrescente, né? Do menor para o maior, o primeiro até o último. Então, eu iria lançar o nosso aplicativo, porém ficou um pouco caro, eu preferi focar nisso aqui. Não é o momento, né? Sim. Mas de novidade, por enquanto ainda nada, tá? Só o Mulheres do Reino que vai ser lançado, mas a pessoa já tinha ciência do que ia acontecer. Mas breve, gente, eu vou lançar o aplicativo do Podclet na Play Store para você baixar no seu iPhone, no seu Android, né, pastor? É isso aí, aguarde que tá ficando excelência, coisa bacana mesmo. Já vi ali como é que fala? Não é o espelho, né? O espelho é um programa, mas é o projeto. O projeto. Tem outra palavra que me fugiu aqui agora. Mas protótipo. Protótipo, isso aí. Tá? É porque eu fiz o site, pastor, e do site eu fiz o app. Porém, ia ficar muito caro. E quem fez esse site, eu vou dar um spoiler aqui, quem fez esse site foi a IA, tá? Eu programei a IA. Sim. Eu pedi o que eu queria. Eu mandei a foto, né? Sim, o senhor lembra que eu mandei a foto do aplicativo? Aí eu pedi para a IA fazer, uma IA de programação. E aos poucos eu fui montando e acertava em uma coisa, errava em outra, acertava em uma coisa, errava em outra. Botei muito vídeo na página inicial, ficou pesado. O que foi que eu fiz? Coloquei um carrossel que aparecia só um vídeo. Entendeu? E assim... Sim, vai evoluindo. Né? Vai chegar muita coisa nova, se Deus quiser, tá? E junto com isso vai vir a expansão do podcast, né? Isso aí. Tem algo novo acontecendo aí, o Ministério está expandindo. Está expandindo, em nome de Jesus. Fala pra gente aí sobre essa nova fase. Como que surgiu aí o Reino em Ação, que a gente está aqui nesse programa, Reino em Ação, Fundamento da Fé, Mulheres do Reino. Como que surgiu? E o que você sente, né? Você sente que Deus está construindo através dessa expansão? Nossa, eu fico muito feliz, né, pastor? Porque assim, eu passei depois que o Arthur saiu por motivo de trabalho, eu passei muito tempo sozinho. E eu queria ser sozinho. Não é que eu não queria expandir, mas eu não via como expandir. Entendeu? Sim. Eu nunca teve o desejo no coração, mas eu também nunca via como expandir. Um certo dia, né, eu estava assistindo um podcast chamado Crente Podcast. E eu vi que eles têm temas. Aí eu vi um tema só de mulher, que é um casal, né? Eu nem sei o nome deles, eu só vejo os vídeos. Uhum. Que ele quase não... pelo menos, eu quase não posto o vídeo do apresentador, mas posto o vídeo do entrevistado, né? Que é quem mais fala. Sim. Aí eu vi um tema de mulheres. Eu falei, poxa, dá pra mim fazer uns quadros. A ideia seria quadros dentro do podcast. Só que depois, quadro não dá. Por quê? Ninguém vai vir aqui gravar no dia que eu venho. Vai ficar muito estranho, entendeu? Falei, poxa, dá pra mim fazer programas. Porque a marca é o podcast. Todo mundo conhece o podcast Ministérios, mas eu vou expandir. Aí Deus colocou o desejo no meu coração de expandir. E eu vi uma saída para expandir. Falei, poxa, eu vou convidar mais 3 pessoas, tem que ser doido igual eu. Tem que ser doido igual eu para querer isso. Eu falei, poxa, mas quem eu vou chamar? O primeiro nome que veio à minha mente foi o Isaac. Eu vou contar a história do Isaac aqui. O Isaac, ele chegou muito natural no podcast Ministério. Foi muito massa a forma que o Isaac se aproximou do podcast Ministério. Quando eu fui entrevistar o Eliel, pastor, eu precisava de alguém para mexer lá no OBS. Sim. Aí o Isaac, antes disso, o Isaac tinha me mandado mensagem no podcast falando, poxa, será que eu poderia um dia acompanhar o podcast só para eu ver a gravação, que eu gosto? Falei, amém, irmão, vamos marcar. Só que eu não conhecia ele, né? Sei lá, eu nem conhecia, eu fiquei quieto. Aí eu comentei com a Luísa, e a Luísa, não, João, é um irmão que, né? É um irmão que eu conheço e tal, pode trazer. Eu falei, pô, beleza, ele já pregou na minha igreja. Aí quando foi, nós vamos gravar o podcast com Eliel. Aí eu falei, eu vou chamar quem? Aí eu falei, vou chamar Isaac. Mandei mensagem pra ele, Isaac, tô precisando de alguém pra mexer no OBS, você sabe? Ele, sei. Falei, fechado. Pô, Isaac veio. Ele trouxe até outro menino pra tirar foto. O menino fez o make-off, entendeu? Foi muito top. Ele veio. Eu vi. Né? Quando ele veio, eu falei, Isaac, você aceita ser entrevistado pelo podcast Ministérios? Que eu comecei a acompanhar o ministério dele a partir daí, né? Aí eu vi, eu falei, pô, vou chamar ele, né? Benção, um jovem, muito. Menino, prega muito, demais, né? Já pregou muitas vezes na igreja. Sim, abraço, amigão. Aquelas figurinhas que o senhor posta no grupo é dele. Aqueles mantos lá é ele. É uma benção. Aí,
Eu chamei Isaac, né? Eu falei, Isaac, você quer ser entrevistado? Ele falou, João, quero. Aí eu entrevistei ele. Quando eu entrevistei ele, que veio o nome dos programas, os 3, eu falei, gente, eu vou ter que chamar esse menino, que ele é muito bom, ele é muito comunicativo, cara. Ele fez uma abertura... Doidinho por Jesus. Sim, doidinho por Jesus. E tem o dom da comunicação. Quando eu vi ele fazendo a abertura do Fundamentos da Fé aqui, eu falei, Jesus, é ele. Eu acertei, né? Aí eu falei, vou chamar o Isaac. Chamei o Isaac, deu certo. Aí eu falei, agora eu preciso de alguém pro Reino em Ação. Falei, gente, quem? Eu não lembrei do senhor no início. Eu falei, gente, quem? Mas eu não pensei em ninguém. Quem? Aí eu lembrei, o pastor Paulo, que ele faz as lives dele. Então ele já tem... Porque assim, o pastor, aqui tem que ser alguém que tenha eloquência na fala. Sim. Alguém que tenha o chamado. Né, gente? Eu não tô aqui se desfazendo de ninguém. Mas eu não posso querer chegar na minha igreja e querer entrar no Ministério de Louvor se você cantar. Não vai dar, né? Vai dar certo no Ministério de Louvor? Não vai. Né? Então, o apóstolo Paulo fala que cada um tem o seu ministério, né? Cada um tem a sua serventia. Um é corpo, um é pé, outro é mão, outro é braço, outro é olho, né? Então, eu precisava de alguém que tivesse a eloquência na palavra, em falasse bem. Eu pensei no senhor, falei, opa, pastor Paulo Roberto, conheço há muito tempo, né? Então vai ser ele. Eu mandei mensagem pro senhor, o senhor aceitou, falei, opa, é ele mesmo, é coisa de Deus, né? Mesmo. Aí eu pensei no Mulheres do Reino. A Mulheres do Reino, eu não conhecia a menina que eu chamei. Só que há um tempo atrás, ela entrou em contato com um podcast. Ela falou assim, poxa, João, eu tenho o desejo de fazer um podcast para mim, só que eu não sei como fazer. Não sei por onde começar. Aí eu falei, eu posso te ajudar. Porque assim, gente, eu tô aqui, tem o podcast Ministérios. Se alguém mandar mensagem para mim, João, eu preciso de ajuda no podcast, você me ajuda? Eu ajudo com todo prazer. Eu venho aqui, é só você alugar o estúdio da Eli Music, já vou fazer o merchan da Eli Music. Você que quiser fazer podcast, aluga o estúdio da Eli Music. João, e o roteiro? Eu faço o roteiro. João, e os cortes? O Eliel faz os cortes. Tudo certo, Léo? O Eliel faz os cortes. Então, eu não me prendo a nada. Por quê? João, eu vou abrir um podcast também, meu irmão. Eu vou até divulgar, pode mandar para mim. Então, ela entrou em contato comigo. João, eu quero fazer um podcast, isso há muito tempo atrás. Quando chegou o Mulheres do Reino, eu falei, vou chamar alguém que queira. O Isaac, o pastor Paulo e agora uma mulher que queira falar. Né? Então, eu entrei em contato com ela, ela falou, não, João, vamos agora. Quando pode falar o que é que eu faço, o que é que eu não faço, manda pra mim aí. Aí, como ela não tem ela não tem muito contato com essa rede social, nesse quesito de podcast, ela prega, tem vídeos dela, prega Sim. muito, mas ela não sabia como. João, me manda um texto explicando como é que eu faço. Fiz o roteiro, mandei o roteiro todo pra ela, com a fala, com a hora de falar, entendeu? A hora de interagir, a hora de deixar a pessoa falar, ela leu tudo direitinho, ela veio aqui, né? Ela errou umas 3, 4 vezes, mas eu falei, calma, vai dar certo. Ah, então eu tô errando. Começo foi assim, ou você pensa que eu já comecei assim, dá uma olhada aí nos vídeos antigos como era a abertura, dá uma olhada. Aí, deu certo, graças a Deus, já gravamos 2 Mulheres do Reino e vai ser assim daqui pra frente em nome de Jesus. E se Deus quiser expandir, vai expandir. Se não, vai continuar com nós 4 mesmo. Glória a Deus. Eu fiquei muito honrado mesmo de coração. E você sabe, desde o começo, né? Desde quando o João, né, falou, pastor, né, o programa podcast aqui, lancei, e aí o primeiro eu assisti. E aí depois ele me convidou. Sim. Eu fiquei muito honrado. Eu lembro que eu falei, acho que na própria gravação deve ter lá, que eu sou desse entusiasta, né? Assim, eu fico feliz demais por ver as pessoas crescendo, e quando as pessoas estão fazendo algo por reino aí que eu fico mais feliz. Pode contar comigo que a gente vai abraçar a causa e vai ser assim, de coração, vai ser de coração. E eu fiquei muito feliz, muito honrado, e a gente está aqui, né? Segundo episódio. Eu espero que você esteja sendo abençoado. E vão vir muitos e muitos ainda episódios, e vai ser uma benção. João, a gente está chegando aí, encaminhando para o final. Eu queria que você deixasse um conselho aqui para quem sente que tem um chamado, né? Uma história, que quer começar algo. O que você diria para essa pessoa que está aí assistindo? O que eu diria para uma pessoa que
Está iniciando um chamado, não olhe para a dificuldade. Comece. Eu não olhei para a dificuldade, pastor, eu comecei. Vai ter luta, vai ter provação. Jesus falou, no mundo tereis aflições, então nós vamos ter. Se o próprio Messias, que era reto, teve, imagina nós que somos falhos. Então, meu irmão, continue. Ah, João, mas eu tenho pouco recurso. Comece. Eu vi uma frase no Facebook que eu lembro até hoje, que eu usei no podcast da pastora Jalva. Até a maior árvore de uma floresta um dia foi uma pequena semente. Uau. Isso não é bíblico, mas ensina muito para as nossas vidas. Então, meu irmão, comece. Eu não sei pregar muito, comece pregando. Eu não sei louvar muito, comece louvando. Se você tem um chamado, João, eu quero ministrar nas redes sociais, eu quero fazer um podcast, não sei como. Comece, eu também não sabia. Hoje eu entendo de podcast. Na época eu não entendia, pastor. Ninguém nasce sabendo. Eu fui aprendendo aos poucos. Eu fui vendo os outros podcasts. Então, meu irmão, não olhe para as dificuldades. Apenas comece. Porque o crescimento, quem dá é Deus. Porque o crescimento do podcast Ministérios não fui eu. Quem deu o crescimento do podcast Ministérios foi Deus. Glória a Deus. E aqui teve até agora há pouco tempo nas redes sociais aí que tava muito disso, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Isso. Eu coloquei essa trade lá. Né? Coloquei o nosso estúdio, o nosso primeiro estúdio, pastor. Foi o senhor gravou o podcast segurando um microfone. Foi, o senhor lembra? Já o da pastora, eu acho que foi o da pastora Jalva, a gente já arrumou uns pedestais, mas não tinha uma mesa, entendeu? Não era um estúdio tão glamuroso como esse, eram umas poltronas. Então, o início é assim mesmo, mas aos poucos nós vamos melhorando. Vai indo lá, né? Isso aí. João, vamos então fazer aqui um bate-pronto? Vamos lá. Sobre o podcast aqui. Eu falo e você responde aí com uma resposta rápida aí. Sim. Tá certo? Fala pra gente aqui, um episódio do podcast Ministérios que mais te marcou. O primeiro, porque foi ali que eu dei início. O início de tudo. Sim, foi o início de tudo. Um testemunho do podcast que você nunca esqueceu. O da pastora Jalva, da transformação da vida dela e a cura da filha dela. Legal. Um momento mais desafiador dentro do podcast. A nossa pausa, né? Eu pensei que nós não iríamos voltar. Mesmo eu tendo o desejo de continuar, eu pensei que nós não iríamos voltar. Muitas vezes gera dentro da gente, né, a dúvida, sim, né? Sim. E aí a fé de continuar, de acreditar, né? Sim, continuar. Sim. E Deus ele vai olhar essa fé, ele vai responder essa fé. Verdade. Com certeza. Um episódio que mais impactou pessoas aí até hoje. O do Diego Oliveira, porque ele é uma pessoa bastante conhecida, né? E teve muitos comentários no YouTube, né? E por causa também da transformação da vida dele. Eu acho que impactou mais as pessoas, por causa... Eu acho que da pessoa que eu entrevistei, era mais que estava... que estava mais no mundo mesmo, tipo assim, droga, entendeu? Tráfico, então foi... Aos olhos humanos ele estava mais perdido do que os outros. Ele foi o que mais impactou as pessoas. Legal. Uma palavra que define o podcast Ministérios. Nossa, é difícil, hein? Chamado. Chamado, glória a Deus. E um chamado que tem sido exercido com excelência. Sim, quero te parabenizar por isso. Obrigado, pastor. De coração, a gente vê o amor que você tem, a gente vê que é pela obra, né? É pelo reino. Então, João tem sido esse instrumento de Deus e eu quero te parabenizar. Amém, obrigado. Louvar a Deus pela sua vida. Amém? Sim, amém. O maior aprendizado que o podcast te trouxe. Para Deus nada é impossível. Sempre tem jeito. Sempre tem. Sempre tem. Deus é Deus e nada é impossível. Nos nossos olhos não, mas para Ele tem. As pessoas, as vidas transformadas é o maior aprendizado de que para Deus nada é impossível. Aleluia. O que não pode faltar em um episódio seu? O que não pode faltar a presença de Deus, né? Aleluia. Em cada testemunho nós conseguimos ver a presença de Deus, porque a presença de Deus não se resume a uma parede, né? A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, no nome dele ele habita. Então a presença de Deus é primordial para o podcast. Glória a Deus. E isso, João, mostra essa essência de que o podcast não é um conteúdo, é um ministério. Sim, né? sim. Isso mostra essa realidade.
E um sonho que você ainda quer viver com o podcast? Pastor, eu tenho um sonho um pouco difícil, mas como eu falei, para Deus nada é impossível. Eu quero levar o podcast para a rádio. Eu tentei, recebi 2 não, mas se for da vontade de Deus... A hora e o tempo dele. Bem, se não for, eu continuo aqui mesmo. Mas eu tenho sonho, aí é um sonho meu. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não, eu continuo tranquilamente aqui. Quem sabe um programa, né? Um programa de TV... Por que não, né? Por que não sonhar, né? A Bíblia fala sobre isso. Nós temos que ser ousados, né? Glória a Deus. Então, ousados para levar a obra de Deus. Não é para o João, não é para o pastor Paulo aparecer, mas para levar a palavra de Deus. Mas o meu sonho hoje é levar para a rádio. Eu tenho esse sonho, né, de fazer uma abertura de rádio, né? Muito bênção, né? Legal demais. Sim. Mas quem sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. João, então... Quero te agradecer, muito obrigado e compartilhar a sua história com a gente, pastor. A história do podcast Ministérios. Eu tenho acompanhado aí desde o começo aí pelos bastidores, mas muita gente aí tá chegando agora, tá conhecendo o Ministério Podcast agora. Então ficou aí um pouquinho dessa história, né? Dessa trajetória. E obrigado. Sim. Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais e estamos juntos nessa aí, né? Literalmente estamos juntos. Estamos juntos, né? Antes de finalizar, pastor, eu queria pedir para só mandar alguns abraços. Sim, posso? Claro, com certeza. Queria mandar um abraço. Sou não, que é isso, pastor, que patrão. Hein, gente, então eu quero mandar um abraço para minha esposa que está me assistindo, minha esposa Núbia, né, que sempre me ajuda com o podcast, ela que faz os sucos que eu trago para aqui, né, sempre, às vezes eu trago o suco, ela que faz o suco que eu trago para aqui. Mandar um abraço para minha mãe, para o meu pai, para minhas irmãs, né. Tem uma minha irmã, que eu falo tudo sobre o podcast, tá? Maria, o nome dela. Tem a outra Tamires, só que eu não tenho, eu quase não converso, né? Trabalho, né? Mas sim, Maria, ela não trabalha, eu ligo para ela quase todos os dias. Tudo que tem novidade do podcast eu mando para ela, mandar um abraço para ela, pro meu sobrinho Davi, pro pessoal lá de Sergipe, minha família, minha mãe, ela fica muito feliz. Tudo que eu posto, ela reposta, tudo que eu posto, legal, ela curte, né? Meu pai também, tudo que eu posto, ele talvez nem vê o vídeo, né? Mas ele já reposta porque ele se sente feliz em ver, né? Sim, em ver o filho fazendo a obra de Deus. Então, quero mandar um abraço para minha família em Sergipe, minha mãe, meu pai, que sempre me apoia, né? Mandar um abraço para minha esposa, que sempre tá me apoiando nesse podcast. E agradecer, pastor, o senhor, né? Falar que eu vi uma publicação sua do senhor... e eu fiquei muito feliz, tá? Aquela que o senhor fala que ficou feliz em vir pro podcast, né? Que era um sonho antigo que o senhor tinha. E eu me senti muito feliz em ser usado por Deus para realizar o seu sonho, tá? Tamo junto, meu irmão. Certeza. Tá bom? Então, o Reino em Ação vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, gente. Então é isso. Você que ouviu até aqui, que acompanhou, né? Fica aí essa mensagem. Nunca subestime o poder de um testemunho. Deus, ele continua escrevendo histórias, e uma história, né, uma pessoa com uma história, com um chamado, alcança muitas pessoas. Opa, o João, com a história dele, com o chamado dele, ele tem alcançado muitas pessoas através dos testemunhos que vem. Então, uma semente vai gerando outras sementes, e o reino vai crescendo. E isso é o reino de Deus em ação. Então, esse foi mais um episódio do Reino em Ação. E fiquem com Deus, até a próxima. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado, João. Obrigado, Eliel. Até a próxima, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.